Bom dia, gente. Bom dia. Fala aí, Bom gente. dia, Tranquilo? professor. Fala aí, Tudo Caiane. bom? Tudo bem? Fala aí, Felipe. Esperar um pouquinho aqui enquanto o pessoal vai entrando. Bom dia, Gi. Tudo bem? Tá quase vindo espirro. Voltou. Fala aí, David. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo. Bom, gente, ó, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos conversar sobre algumas coisinhas, né, que acho que é importante a gente falar que aconteceu essa semana. Obviamente, as eleições americanas, acho que é o que acho que as pessoas só têm época de pandemia, né? Talvez ficou em casa, começaram a se importar muito com a eleição americana. O estado de Nevada, galera, os caras contam um voto e depois vão ficar jogando no cassino, voltam para Las Vegas e tal. Vocês viram a preguiça dos caras, galera? A gente, aí, agora vai atualizar o estado de Nevada. Aí andava 1% da apuração dos votos. Lerdo, hein, galera? Pelo amor de Deus, tá? Lerdo. Mas, antes de a gente falar um pouquinho das eleições americanas, falar um pouquinho do... então, eu também acho, David, tá mal o negócio ali. Falar um pouquinho sobre coisas brasileiras. Teve dois assuntos, né, que são de relevância assim, nacional e que pouco foram comentados, até pelo maior destaque, né, que a mídia estava dando a questão das eleições. Vocês viram o apagão, né, que está tendo no Amapá? É um apagão, galera, que já dura alguns dias já. Não sei se vocês estão acompanhando, se vocês chegaram a ver. Por isso aconteceu porque depois de fortes chuvas, aparentemente não é comprovado ainda, mas teve um raio, um trovão, né? Trovão não que é o barulho, né? Mas um raio que caiu e começou a pegar fogo no distribuidor de energia, no transmissor. Isso está fazendo com que a população do Amapá esteja há dias sem energia e, obviamente, cara, isso compromete, ainda mais pegando o Amapá, que é um estado relativamente pobre. Isso compromete não só a distribuição de energia elétrica, mas também a comunicação, o transporte, a distribuição de alimentos mesmo, tá? Eu vi uma reportagem que mostrava a galera jogando tudo fora alimento, porque como tá sem energia, o freezer não funciona. Como o freezer não funciona, os alimentos estragam. E aí uma coisa vai levando a outra, assim, situação realmente calamitosa, tá? O governo federal, ele mandou nessa madrugada, na verdade foi no finalzinho da noite passada, né? Aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, com a capacidade de filtrar o óleo do transmissor ali. Confesso, galera, que eu não sou engenheiro elétrico, né? Não entendo propriamente o que está acontecendo ali, mas estima-se que no prazo, galera, de 24 horas, pelo menos foi o que o governo federal prometeu, cerca de 70% da população do Amapá esteja com luz de volta. Do Amapá, hoje, a gente está com 90% da população sem energia. Só o Oiapoque, né, uma cidadezinha ali bem no extremo norte do Brasil. Quem não ouviu falar, do Oiapoque ao Chuí. Então, o Oiapoque, né, que é o extremo norte do Brasil, e mais duas cidadezinhas que têm sistema de energia mais próprios, que não estão com essa dependência. Mas não é que o Amapá depende da Venezuela para geração de energia? Cuidado, não é o Amapá, é Roraima. Tá? Roraima, sim, a energia vem da Venezuela. No caso do Amapá, a energia é nossa mesmo, tá bom? A galera geralmente confunde, né? Rondônia com Roraima, com Amapá, toda uma coisa, né? Não é, galera, é diferente, tá? O Amapá tem energia brasileira, mas um acidente no transmissor. Professor, 90% da população sem energia? Exatamente. Isso dá mais ou menos, 800 mil habitantes. Olha a diferença de proporção, galera, que eu tô falando para vocês. Vamos arredondar? É como se o Amapá inteiro tivesse 1 milhão de habitantes.
O município de São Paulo, não o estado de São Paulo, o estado de São Paulo tem 42. O município de São Paulo tem 12 milhões. Ou seja, o município de São Paulo é 12 vezes mais populoso que toda a população do Amapá. Pegando o estado pobre e pouco populoso, a gente começa a perceber, galera, por que os esforços eles foram bem menores, não tinham um plano de emergência, enfim, né, para suprir a possível falta de demanda de energia, que foi o que aconteceu no Amapá, tá? Mas provavelmente isso vai estar solucionado até o final do dia. Ou não, né? Conhecendo aí como funciona o nosso governo brasileiro, beleza? Além disso, galera, outra pauta bem silenciosa que está avançando no Congresso, que quem é um pouco mais liberal defende, quem é um pouco mais intervencionista não defende, é a autonomia do Banco Central. Isso já foi aprovado no Senado, falta ser aprovado pela Câmara e, muito possivelmente, como o Paulo Guedes ele é totalmente favorável, vai ser sancionado pelo presidente. Se bem que também, né, a gente tem um monte de conflito entre o presidente, o ministro da Economia, um chama outro de Maria Fofoca, e depois, não o presidente e o ministro da Economia, né, mas os ministros. Um é Maria Fofoca, o outro é Nhonho, enfim, né? Nosso governo parece uma quinta série, galera, essa é a verdade. Mas, teoricamente, vai ser aprovado também, vai ser sancionado pelo presidente. Só que o que é isso? O que é essa autonomia do Banco Central? O Banco Central, aqui no Brasil, ele tem algumas responsabilidades, tá? De prático, assim, pra gente, ele controla, galera, a regulação do mercado financeiro, o Banco Central principalmente, o controle e emissão de crédito para uma moeda, e o mais importante para as nossas vidas, digamos assim, que é a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, tá? Eu já comentei algumas vezes com vocês sobre o que é a taxa básica de juros, como que ela funciona, tá? Então, eu vou falar só rapidamente aqui. De maneira geral, quando o governo ele sobe a taxa Selic está mais alta, que não é o caso do Brasil agora, taxa Selic mais alta, faz com que nós, população, tenhamos mais dificuldade para pegar dinheiro emprestado, porque o juros está mais caro, mas, em compensação, o Brasil fica mais atrativo para investimentos estrangeiros. Por quê? Porque, geralmente, investimento em renda fixa, ele varia de acordo com a taxa Selic, tá? Então, se o Brasil subir a taxa de juros, freia o comércio nacional, freia o consumismo nacional, mas, em compensação, os especuladores estrangeiros, a galera que investe em bolsa de valores, não é bolsa de valores, né? Mas que investe em capital fixo, vai falar, opa, o Brasil está pagando bem, hein? Deixa eu colocar meu dinheiro ali, há uma tendência de entrada de dólares. Na situação que o Brasil está hoje, a gente está com uma taxa de juros mínima, né? 2% aí ao ano. Isso faz com que haja um incentivo ao consumismo no Brasil, porque 2% é bem baixinho, né? Mas, em compensação, os nossos investimentos eles estão pouquíssimo rentáveis. Isso faz, por exemplo, com que entrem menos dólares na economia brasileira, visto que o Brasil não é mais tão atrativo assim, já que os juros que a gente paga é bem baixinho, tá? O que quer dizer essa autonomia do Banco Central? Vai ficar mais que nem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Banco Central dele chama Fed, é o Federal Reserve, tá? Ele é autônomo em relação ao presidente. E, aliás, inclusive deu brigas o ano passado entre o Trump e o Federal Reserve. Por quê? A economia americana, galera, no passado, aliás, eu acho que eu até comentei com vocês já, né? Mas eu gosto bastante de reforçar. Eu, no começo do ano, acho que uma das primeiras aulas que eu dei para vocês foi sobre a era Trump, né? Aula de atualidades. E eu falei, gente, olha, de verdade, o Trump está reeleito. Não tem o que fazer. A economia é o que manda. Vê como o professor não manja nada, né? Burrão, tá? Mas o que acontece, galera? Porque a economia começou a ir muito mal, né? Então, aumentou o desemprego. E aí, se a economia vai bem, essas coisas racistas, machistas, homofóbicas que ele fala vão sofrer algumas críticas por parte da imprensa, por parte de alguns setores e tal, mas não vai ser motivo de grande parte da população não votar no cara. Agora, quando a economia começa a ir mal, aí começam a despertar, começa a reviver esse lado, né, que ele tem, e, obviamente, fica mais fácil o Trump perder voto. A economia é o que move a sociedade, tá? Com toda certeza. Tanto que, por exemplo, a gente vai ter, já volto para o assunto, tá? Senão eu vou acabar me dispersando. A gente vai ter, ano que vem, a grande prova de fogo do governo Bolsonaro. Por quê? Porque, por enquanto, eu diria que a sua popularidade está sendo aumentada pelos juros muito baixos, né, que incentiva o consumismo, e pelo auxílio emergencial, que está ajudando principalmente a população mais pobre. E mesmo assim, a popularidade dele já não... nossa, que popularidade, né?
Ele é o presidente com a pior avaliação no primeiro mandato do Brasil pós-ditadura militar, beleza? Mas, voltando, né? Então, essa autonomia do Banco Central. O que vai acontecer, galera? A definição da taxa básica de juros não vai ser mais uma coisa definida pelo governo, e sim uma coisa definida por técnicos da economia, por pessoas técnicas. Professor, isso é bom ou isso é ruim? Pegando num viés econômico, isso é ótimo. Os investidores olham para isso. Poxa, o Brasil tem autonomia do Banco Central? Porque senão a definição da taxa de juros, emissão de crédito, papel moeda, fica a cargo de pressões políticas. Vou imaginar um exemplo, ó, ano que vem, Brasilzão. A gente está vendo, galera, o Brasil teve uma inflação que não tinha para esse mês desde 2002. O nosso índice IPCA chegou a 0,86, tá? Por cento ao mês, esse ano. Com os alimentos subindo mais de 15%. A inflação é um risco no Brasil. E claro, galera, que é um risco no Brasil. Fornecendo um monte de crédito, auxílio emergencial, tá errado, tem que oferecer mesmo, tá? Mas sem o aumento da produtividade industrial, do comércio, da produção, vai gerar uma distorção no mercado. Então isso gera inflação. É meio que óbvio, tá? Que isso vai acontecer. Qual possivelmente vai ter que ser a medida para o ano que vem? Subir a taxa de juros. Vai ter que fazer isso, galera, senão vai ter inflação. E a previsão já, né, todos esses bancos tal estão prevendo que o Brasil vai subir de 2 para uns 3,25, 3,5, tal, enfim, né? Para tentar frear um pouco essa inflação. Imagina o Bolsonaro perdendo popularidade, porque acabou o auxílio emergencial, acabou os programas sociais, o Brasil está com desemprego de 14,5%, e ainda tendo que falar para a população, olha, você é obrigado a subir a taxa de juros, o pouco que você consumia pela facilidade do crédito vai ficar mais caro agora. Vocês acham que é popular esse tipo de medida? É claro que não, galera. Não é popular. Então, se o Banco Central ficar a cargo de um poder político, às vezes ele pode acabar pensando, né, esse Banco Central, com um viés político e não econômico. Então, fazendo não o que seria melhor economicamente para o país, mas sim o que seria melhor politicamente para o presidente que está naquele momento e podendo trazer graves consequências para um futuro próximo, tá? Então, a parte positiva de uma autonomia do Banco Central é que as decisões ficam mais técnicas e menos políticas, menos populistas. Mas, em compensação, geralmente, economista não pensa com viés social. Então, o cara vai fazer o que for melhor economicamente para o país. Tanto faz se socialmente é uma coisa boa ou é uma coisa ruim. O ideal seria ter uma mescla ali, né? Conseguir ter a pensar de um jeito econômico e que prejudique o mínimo possível social, tá? Mas, enfim, é provável que a gente tenha uma autonomia do Banco Central. Foi aprovada no Senado, né? Provavelmente vai ser votada na Câmara no futuro próximo. É uma pauta que o Rodrigo Maia também concorda, e ele que autoriza a circulação. Então, muito possivelmente, a gente vai ter a mudança disso no Brasil, tá? E, finalmente, galera, falar um pouquinho sobre as eleições americanas, tá? Deixa eu ver aqui. Sim. Então, né, bem interessante, Felipe. Boa lembrança. Ó. Isso é uma proposta que o Paulo Guedes ele tinha mandado no começo do ano, tá? E que ele está revivendo agora. Qual que é a ideia? Pessoal, a gente sabe que no Brasil a gente tem 5.595 municípios, tá? Cada município tem o seu prefeito, tem os seus vereadores, tem os seus secretários, tem os seus cargos públicos, enfim, né? Tem toda a parte de gerência ali daquele município. Qual que é a proposta do Paulo Guedes? Que para o Estado economizar um pouco, ele vai eliminar os estados que têm os municípios, que têm menos de 5.000 habitantes e vai anexar esses habitantes no município vizinho maior. Então, sei lá, a gente tinha um município de 5.000 do lado de um município de 10.000. Esse de 5.000 desaparece e junta com esse. Então, o prefeito desse de 10.000 vai controlar os dois municípios de uma vez. Então, você vai eliminar, galera, uma grande porcentagem de municípios do Brasil. Professor, você acha uma boa? Acho. Eu, particularmente, acho. Eu acho que tem muitos municípios que eles são criados muito mais por pressão, né? Para criar mais cargos públicos, para criar mais prefeituras e tal. Só que da maneira como está sendo feito, não concordo. Por quê? Porque, galera, a importância de um município, ela está em melhorar a condição de vida daquelas pessoas. Porque se fosse assim, né? Se eu tô falando para vocês, município só serve para criar cargo. Então, beleza. Então, vamos deixar só o governo federal. A gente tira estados, tira municípios, aí fica só o presidente.
Olha que economia de custos que a gente teve. Percebe? Então, de novo, é por isso que é importante ser ponderado. Tem que achar o meio termo, tá? Município é sim importante para ter um atendimento mais particularizado para aquela população. Tem que eliminar município? Tem muito? Creio que sim. Mas utilizar uma fita 5.000, não concordo. É muito difícil você medir uma coisa que é tão qualitativa para um aspecto tão quantitativo, que é um número puro. 5.000 não presta, acima de 5.000 presta. Devem ter municípios abaixo de 5.000 habitantes que são diferenciados, que tem que ter, sim, um município para eles, uma vereança para eles, um prefeito para eles, e deve ter municípios acima disso, galera, que não merecem ou não deveriam ser municípios. Então, eu concordo com esse plano de estudos para redução do número de municípios. Acho que isso não vai passar, tá, Felipe? Porque existe um lobby muito grande para que se mantenham todos esses cargos de prefeitos, vereadores, mas acho que é uma ideia importante, sim. Só que utilizar uma régua quantitativa para algo tão qualitativo, não acho interessante, não, tá? E sobre as eleições americanas. Rapidinho, galera, vocês entendem como funcionam as eleições americanas? Entende mesmo? Essa coisa de delegados. O Ian resumiu bem, né? Galera, professor, entendi. É uma várzea, né? Ninguém sabe contar. Demora 5 dias para fazer. A Geórgia, né? Enrolou, enrolou, enrolou. E aí chegou no momento. Não, acho que não deu certo. Vamos recontar os votos. Galera, por favor, hein? Tá? Tava ali com 99. Não, vamos recontar os votos. Aí só vai começar a recontar os votos no dia 1º de dezembro agora. Por favor, hein, galera? E aliás, ó. Tá, beleza. Antes da gente entrar na eleição americana, então. Na verdade, o David, essa desoneração da folha de pagamento é uma proposta feita durante o auxílio emergencial, né? Durante o auxílio emergencial, para que as empresas pagassem menos impostos. A gente pagasse menos impostos e pagasse, inclusive, salários menores. Gícer, nada contra, né? Mas meu Miguel que o Trump tá fazendo, hein? Miguezão, tá? Para quem é trabalhador, tá? E trabalha com carteira assinada, desabafo, eu sofri com isso. O governo deu a possibilidade das empresas reduzirem o salário dos trabalhadores, tá? Você podia reduzir em 30%, em 50% ou em 70% o salário dos trabalhadores durante o período de pandemia. Isso foi a desoneração da folha de pagamento. Inicialmente, David, ia ser só por 3 meses, depois passou para 4 meses e agora está em 6 meses. O Bolsonaro queria ampliar isso. Queria ampliar para sei lá até quando, tá? Espero que, enfim. Ainda bem que isso foi barrado pelo Rodrigo Maia, beleza? Qual que é a ideia? Vou imaginar que eu ganho um salário de... Vou falar 10 mil reais para facilitar minha conta, tá? Que eu ganho um salário de 10 mil reais. A empresa, ela pode escolher tirar meu salário de 30% durante 6 meses, então eu vou passar a ganhar só 7 mil reais, e o governo vai cobrir essa diferença. Só que cobra essa diferença não com os 3 mil reais que eu perdi. É uma conta mó complexa que eles fazem ali, que vai dar mais ou menos tipo uns 600 reais. Tá? Mais ou menos 600 reais. Então eu que ganhava 10 mil reais, passo a ganhar 7 mil da empresa, mais 600 reais do governo. Tá? Se a empresa reduziu só 30%, a empresa pode te demitir a qualquer momento. A qualquer momento assim, né? Tipo, não gostei de você, vai embora. Se a empresa, tendo que pagar todos os encargos, claro, tá? Se a empresa reduziu 50% ou 70%, ela tem que manter o dobro do tempo que o salário foi reduzido, David. Então, por exemplo, a empresa reduziu em 50% o meu salário durante 6 meses. A empresa fica proibida de me demitir depois dos 6 meses em que acabar essa redução dos salários. O Bolsonaro queria aumentar isso. Isso foi barrado, ainda bem, pelo nosso Congresso, tá? Porque tá mal, galera, esse negócio de ficar ganhando menos aí, eu não gostei, tá? Não achei legal. Beleza? Que mais? Tem mais alguma coisa, galera, do cenário brasileiro aí que vocês não entenderam? Alguma coisinha? Não? Então tá, ó. Falar um pouquinho das eleições americanas, galera. Como que funciona, tá? Vou desenhar para vocês nosso mapinha dos Estados Unidos. Esquemático, tá? Como que funciona? Os Estados Unidos, galera, quando ficou independente, 1700... Falam que é um balãozinho de fala,
que parece uma baleia também. Enfim, deixa eu parar. Tá. Então, ó, o que acontece? Os Estados Unidos, aqui, nosso Estados Unidos esquemático, quando se tornou independente em 1776, os constitucionalistas aí à época, né, que estavam fazendo a Constituição, não queriam ter uma monarquia. Então, os Estados Unidos quase que criou um regime presidencialista, ou seja, um cara que vai ter tempo de mandato para comandar ali o seu país. Só que à época também, até pela dificuldade de acesso à informação, etc., eles achavam que era difícil você fazer a população votar no presidente. Cara, convenhamos, hoje a gente tem Twitter, sei lá, R7, G1, É o País, um monte de coisa para pessoas olharem o que está acontecendo, e grande parte da população de São Paulo ainda, hein, que é um centro mais cosmopolita que existe no Brasil, mais da metade não sabe quem vai votar, porque nem conhece os candidatos a prefeito ainda. Tá? E a eleição é semana que vem. Vocês sabiam, né, que a grande quantidade de votos que se ganha é 3 dias da eleição, que daí a população, nossa, tem votação esse domingo, né? O que eu vou votar, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, esse cara aqui é bonitinho, tal. Geralmente, tá? Enfim, grande parte da população, infelizmente, ainda vota dessa maneira, beleza? Pegando o santinho na rua, tal. E lá, à época, eles acharam, né, que seria complicado fazer a população americana votar, porque a população americana não ia conhecer o presidente, não tinha acesso à informação ou coisa que valha. Só que existiam pessoas em cada um dos locais, cada um dos estados, que teriam capacidade de votar. Então, o que eles definiram? Que não, a população ela não vai votar no presidente. A população vai eleger pessoas, e essas pessoas eleitas por cada estado que vão escolher o presidente. Porque é mais fácil conhecer a pessoa do meu estado, a pessoa que eu conheço, que eu tenho confiança, sei que ela é inteligente, inteirada, informada, é mais fácil conhecer a pessoa do meu estado do que conhecer a proposta do presidente. Então, eu escolho uma pessoa que vai ter a capacidade de escolher por mim o presidente do meu país. Essa é a ideia. Essa pessoa a gente chama de delegado. E delegado não tem nada a ver com delegado de polícia, tá? Não é nada a ver, galera. Tá? É só uma figura ali que vai ser o representante para escolher o presidente do país. Cada estado teria o seu encargo, teria a responsabilidade por escolher como seriam eleitos os delegados que votariam para presidente. Teve algumas mudanças de regras, né? Porque até então, galera, negro não podia votar, senhor que era dono de escravo tinha voto que valia mais do que quem não tinha. Um sistema eleitoral bem racista, aliás, tá? Fato é que hoje, como que funciona, galera? Vamos pegar, por exemplo, ó, esse estadozinho, que é o estado da Califórnia. A Califórnia, ela tem 55 delegados. 55 delegados. O número de delegados, ele é, galera, proporcional à população de cada estado. Tá? Como que você mede quantos delegados vai ter? Você pega o número de senadores de cada estado. E lembrando, galera, que senador aqui no Brasil são 3 por estado, né? Nos Estados Unidos são 2 por estado, independente do tamanho da economia do estado. Tá? Então, todos os estados têm pelo menos 2 delegados, já que tem 2 senadores, todos os estados, tá? E soma com o número de deputados federais. Então, por exemplo, na Califórnia, a gente tem 2 senadores e 53 deputados federais, somando aqui 55 delegados. Antes de começar as eleições. Aliás, galera, vocês viram uma coisa curiosa, né? Quando a gente fala cor vermelha aqui no Brasil, geralmente a gente associa a partido mais de esquerda, né? E cor azul a gente associa a partidos mais de direita. Nos Estados Unidos, os republicanos, que são mais à direita, eles são vermelhos, e os democratas, que são mais à esquerda, eles são azulzinho, tá? Então, na Califórnia, antes de começar as eleições, vem os democratas e fala assim, ó, eu acho que os 55 delegados que tem que escolher o presidente na Califórnia são essas pessoas aqui, ó. Então, escolhe aqui 55 delegados. Os republicanos falam, não, esses não. Tem que ser daqui, ó. 55 delegados tem que ser republicanos. E aí começa a votação. Tem a votação, pá, beleza. Deixa eu ver aqui, calma aí. Começa a votação.
Aí, vou chutar um número, tá? Porque eu não lembro de cabeça quanto que deu. Deu 55% Biden, 45% Trump. O que não é assim que funciona, mas o que eu acho justo? Bom, 55% da população votou no Biden, 45% votou no Trump. Então, 55% dos delegados vão ser delegados que gostam do Biden e 45% dos delegados vão ser delegados que curtem as ideias do Trump. É assim que funciona? Não, galera. Nos Estados Unidos, eles partem da premissa do, ao inglês britânico, hein? The winner take it all. Ó, parece que é a música do ABBA, né? The winner take it all. Você conhece? Minha mãe é fã de ABBA, então eu conheço todas as músicas do ABBA, tá? Mas, enfim, voltando aqui. Então a gente tem, galera, 55% e 45%. Quem ganhou? Quem teve mais voto? Biden. O vencedor leva tudo. Portanto, Biden vai ter os 55 delegados da Califórnia. Professor, e 45% da população que gostava do Trump? Joga fora. Finge que nem existe. Juro, galera. Partindo da premissa que está nos seus dados exatamente. Se 45% da população votar no Trump, dane-se. O voto deles não serviu para nada. Nada. Vocês entendem, galera, como é errado isso? Eu, pelo menos, considero muito antidemocrático esse tipo de sistema, esse tipo de votação, tá? Você está eliminando, jogando fora quase metade dos votos. Que a gente teve estados em que a diferença de votos foi tipo 0,5%, 0,6%. Mas não interessa. Então, eu também gosto, né? O filme do... Como que chama? Nossa, eu assisti todas vezes esse filme com a minha mãe também. Da homenagem pro ABBA. Enfim, tá? Mas eu concordo também, André. Então, o Mamma Mia, exatamente, Mamma Mia. Então, ó, os 55 delegados, né, vão para a Califórnia e tal. Independente. Então, se, por exemplo, ó, vocês já devem ter ouvido falar que, por exemplo, nas eleições de 2000, o Bush, ele ganhou mesmo tendo menos votos que o Al Gore. Verdade. Por quê? O Al Gore, democrata, teve mais votos aonde não precisava ter. A Hillary Clinton, a mesma coisa, nas últimas eleições. Teve 3 milhões de votos a mais que o Trump. Mas teve votos aonde? É como se a Hillary Clinton, galera, tivesse tido, sei lá, 90% dos votos na Califórnia. E não interessa. Você ter 99% dos votos ou você ter 51% dos votos é exatamente a mesma coisa. O que interessa é você ganhar a maioria dos delegados. Tá. Nessa eleição, Ian? Nessa eleição americana? Beleza, tá bom. Tem alguns estados, né? Por exemplo, o estado de Oregon, que o sistema ele é um pouco diferente, que eu falei para você, talvez seja Oregon, não sei, tá? Porque o sistema é um pouco diferente. Cada estado ele vai escolher os seus delegados de determinada maneira. Tem alguns estados que eles fazem votação por distrito. Então, distritos mais importantes, eles acabam colocando mais delegados do que distritos menos importantes. Pode ser isso, tá? Ian, tô pensando aqui. Pode ser isso. E tem alguns estados nos Estados Unidos... Não. Coitado, David, desprezíveis. Mas não, tá? Eles só são representantes mesmo. Eles não ficam nem nada no poder legislativo, nem nada. Eles só servem para fazer a votação mesmo. E hoje é muito mais pro forma, né? Hoje é muito mais assim, tipo, tem os delegados, mas não que, nossa, realmente, como eles são pessoas mais intelectuais, nada disso. Beleza? Já aqui, ó, você pega outros estados, tipo o Texas, que tem 38 delegados. Aliás, galera, vocês viram que a família Bolsonaro é muito engraçada, né? O Eduardo Bolsonaro, ele colocou o nome da filha dele de Geórgia, como uma homenagem a um estado que é tradicionalmente republicano. A Geórgia do Biden, dessa vez, que é democrata.
Aí acho que ele vai ter que mudar o nome para Flórida, não sei, né? Algum estado que tenha dado republicano agora, tá? Não dá, né, galera? Não dá. Beleza. Mas, enfim, e você vê o nacionalismo do cara, né? O cara é patriota, né? Exatamente, David. É um cara patriota. Eu vou dar o nome da minha filha, o nome de um estado americano que vota nos republicanos, que gosta do Trump. Cara, por favor, né? Eu não sei, eles são apaixonados. Eu acho que quando eles veem... acho que quando eles veem o Trump, os olhinhos deles brilham assim, sabe? Lembra quando o Bolsonaro falou I love you pro Trump? Aí o Trump falou, é bom te ver também. Falou, good to see you again. Eu te amo. É bom te ver também. O bom te ver também é o novo obrigado. Eu te amo. Ah, valeu, obrigado. É o novo bom te ver de novo. Tá bom? Já nos Estados Unidos, né, tem alguns estados, galera, que são tradicionalmente democratas, a exemplo da Califórnia, e alguns estados que são tradicionalmente... Exatamente. Alguns estados são tradicionalmente republicanos. Por exemplo, o Texas. Só que, pessoal, o Texas dessa vez quase virou democrata. Quase virou democrata. Até porque a população de latinos, negros, cresceu bastante, tá? Vocês viram o mapa de votação? Aliás, só curiosidade, galera. Depois pesquisem. Coloca assim, ó, mapa de votação das eleições americanas somente com mulheres. O Biden venceria disparado nos Estados Unidos. Geralmente, quem votou no Trump foram homens brancos mais conservadores, tá? De maneira geral. Acho que não, né? Não vai ter mais almoço com a bandeira dos Estados Unidos comemorando a independência deles. Acho que não, David. Tá? Mas o que interessa para as eleições são os chamados swing states. O que são esses swing states, professor? Swing não são que fica indo e voltando, né? Os swing states são estados que vão e voltam. Ou seja, estados que não têm uma definição própria. Tipo, eu sempre voto nos democratas, eu sempre voto nos republicanos. São estados, galera, que são volúveis. Então, tipo, sei lá, esse candidato me pareceu melhor, ou então, geopoliticamente, esse cara me parece mais interessante, vou votar nele. Ou então, não, pá. O maior exemplo que a gente tem é a Flórida. A Flórida é um swing state, tá? Então, ela fica variando de acordo com a maré, né? Variando de acordo com o interesse aí de cada candidato. Beleza? Professor, por que o Trump está reclamando tanto, está chorando tanto? Porque nos Estados Unidos sempre teve a legitimidade da votação por cartas, tá? Só que esse ano, a votação por cartas teve um número histórico, mais de dezenas de milhões de votos por cartas, tá? Deixa eu ver. Mais ou menos, Ian, mais ou menos. Ela está se tornando mais conservadora nessas últimas votações, né? Votou no Trump, por exemplo, nas últimas eleições. Tinha votado no Bush também nas eleições de 2000, mas em geral não, porque tem bastante hispânico lá, tá? Então, hoje em dia mesmo esses estados mais tradicionais, estados mais conservadores, eles estão bastante swing, assim, né? Bastante swing states. Acho que o maior exemplo que a gente pode ter, você imagina um estado conservador nos Estados Unidos. Vem na minha cabeça Texas. O Texas, a votação foi muito apertada e as pesquisas indicavam a vitória do Biden, justamente pelo crescimento da população latina, principalmente da população latina e da população negra, que não enxerga nos republicanos um governo que os represente. Tá? Quer falar? Falando do Biden? Esqueci o que eu falo. Tô ficando velhinho já? Aí acontece essas coisas, as falhas de memória e tal. Enfim, galera, ó. Então, nos resultados que a gente teve, né, das eleições, muito possivelmente o Biden ele vai acabar ganhando, né, o que as pesquisas indicam, tá? Ele está liderando em 4 dos 6 estados que faltam, e ele nem precisa ganhar nesses 4 estados que faltam para levar os 270 delegados, porque nos Estados Unidos a gente tem 538 delegados. O que precisa levar são 270, né, que daí não tem como chegar no total ali. Tá? O Biden praticamente já ganhou. E, verdade, né? Por que o Trump estava chorando? Lembrei agora. O Trump está chorando, galera, tá parecendo uma criancinha birrenta, porque sempre tem votação por carta nos Estados Unidos, tá? Só que esse ano, com a pandemia, dezenas de milhões de votações foram feitas por carta. E, geralmente, há essa divisão, tá? Os republicanos, em geral, eles são mais negacionistas em relação à Covid, e os democratas, em geral,
eles são mais, enfim, seguem as recomendações científicas na questão do Covid. Então, grande parte das votações que foram feitas por cartas, são votações democratas. A galera que não queria votar presencialmente, porque tinha medo de contaminação, né? Enfim, tudo que a gente sabe aí, os Estados Unidos é o país com o maior número de mortes absolutas do Covid-19, tá? Então, quando começou a apuração, primeiro começou... É verdade, André. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso quando eu finalizar esse papo aqui, que vai acabar daqui uns 5 minutinhos, para falar que está tendo uma mudança também, né? Grande parte da população hispânica, pensando na questão da redução do desemprego que o Trump causou, votou nele. Isso foi realmente surpreendente, tá? Mas... Não, David, os estados podem recontar livremente, tá? Que nem eu falei, cada estado define como que vai ser feito, como que vão ser eleitos os delegados. Eles podem recontar o quanto eles quiserem. Só que eles têm que entregar o resultado das apurações até o finalzinho de dezembro, se eu não me engano, porque o dia 6 de janeiro, é o dia em que o Congresso imposta o novo presidente, e dia 10, se não me engano, é o dia da posse da transferência de faixa. Eu quero ver, galera, o Trump se negando a... Imagina que será lamentável, tenta que arrancar o Trump lá de dentro. Tá? Bem possível que isso aconteça. Mas, então, nessa votação por carta, exatamente, para dar tempo, né? Porque, assim, para contar papel, acho que uns 30 dias, né? Lá acho que tá bom, beleza? Vamos ver. É verdade, André. E a tendência, né, segundo era essa votação por carta, né? E aí o que acontece? Os democratas, primeiro começou o que a gente chama de miragem vermelha. Se você começou, galera, no comecinho das apurações, tá? No comecinho das apurações, todos esses swing states estavam completamente vermelhos, ou seja, pró-Trump, e aí pouco a pouco o Biden foi virando o jogo. Por quê? Porque a votação por carta começou a chegar. O Trump começou a falar que era ilegítimo, que teve gente morta que votou, que pessoas votaram 3 vezes, tal. Todo mundo que acusa, cabe o ônus da prova, né? Por enquanto ele não provou nada, diz ele que vai recorrer no Supremo Tribunal. Se realmente isso vai acontecer, galera, vamos ver, né? Na Suprema Corte ali americana, tá? Também foi interessante, né? O que ele falou. Professor, o que você achou das emissoras cortarem o discurso dele? Eu acho interessante, tá, Felipe? Porque você não pode ficar propagando esse tipo de fake news, assim, sem uma comprovação. Sem uma comprovação do que você está falando. Se ele começa a apresentar, olha, tem essa prova, as emissoras fazerem isso, cortarem o discurso dele, pega mal. E emissoras cortaram, não foram só emissoras pró-Biden, algumas emissoras pró-Trump também, tá? Inclusive, por exemplo, o New York Post, que tradicionalmente é um jornal republicano, condenou as falas do Trump. Lideranças do Partido Republicano estão condenando as falas do Trump. Então não é que o Trump está abafando, né, frente aos republicanos e frente a essa ala mais conservadora. Tem que reconhecer a derrota, galera. A não ser que ele prove alguma coisa, né? Até agora ficou tipo no discurso do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que se não fosse as urnas eletrônicas, ele tinha sido eleito em primeiro turno. Qual que é a prova que ele apresentou? Fonte, Arial 12, né? Sei lá, galera, da onde que ele tirou essa ideia dele. Mas enfim, tá bom? Então, o Biden começou a virar esse jogo e o Trump está querendo recorrer justamente por conta dessas cartas, tá? Professor, para a gente finalizar. Exatamente, né? Ele é meio esquizofrênico, né, Gi? Se o Biden efetivamente ganhar, bom ou ruim para o Brasil? Eu acho que uma das consequências a gente já viu, inclusive, ontem. Vocês viram para quanto que foi o preço do dólar? Estava, galera, 5,68, 5,70, caiu para 5,38. Eu acho que terminou a 5,39, né? Ontem, o preço do dólar. Os democratas, eles têm fama de ser mais gastão, mais intervencionistas, programas sociais, distribuição de renda, papapá. Isso exige que se libere mais crédito, consequentemente desvaloriza a moeda. Então a primeira consequência, exatamente, da bolsa subiu 7,42, exatamente. E então assim, galera, para as questões econômicas para a questão do dólar, há uma tendência de desvalorização, ou seja, uma valorização do real. Bom para a gente, beleza. Só que eu acho que esse é um ponto, galera, que também, André, tá mal o negócio, né? A única coisa ruim é que no YouTube eu ganho em dólar, né? E aí com o dólar, galera, a 5 e pouco,
tava dando um retorno legalzinho, assim. Agora, se baixar o dólar, vai comprometer lá meus ganhos no YouTube, galera. Triste, triste, tá? Mas o... Quer falar? Assim, né? Mas eu acho que esse ponto, ele é positivo do dólar, mas ele também depende muito do Brasil, né? Do Brasil aprovar suas reformas. Porque assim, nossa, o dólar está muito valorizado. Cara, o real se desvalorizou muito. Só o Bolívar e a moeda da Zâmbia perderam mais valor que o real em 2020. Então a culpa não é só dos Estados Unidos, claro, a culpa é do Brasil. Briguinhas políticas, demora na aprovação de reformas. Galera, por exemplo, reforma tributária. Há quanto tempo se fala em reforma tributária? O que o Paulo Guedes falou até agora? Que ele vai unificar PIS e COFINS e que ele vai desonerar a folha de pagamento, não se sabe como, e que é criar uma CPMF, que é um imposto que você paga em qualquer transação financeira que você faz. Isso não vai ser aprovado pelo Congresso, não vai, já falou que não vai aprovar essa nova CPMF. Então está travado, não avança. A reforma administrativa, eles fizeram uma reforma em que você acabava com a estabilidade do funcionalismo público, mas só do funcionalismo público de baixa categoria, professores, enfermeiros, médicos. Agora, legislativo, judiciário, aí não, aí tem estabilidade ainda. Percebe? Então, cadê as reformas? Isso tudo vai tirando a confiança dos investidores do Brasil, vai fazer com... Pode ser, sei lá, galera, o Bernie Sanders podia entrar nos Estados Unidos, que ia ficar com o real desvalorizado. Então, também não, né, Henrique? Ele prometeu 4 grandes privatizações em 3 meses. A gente já está no 5º mês esperando e nem sabe as empresas que ele falou que vão ser privatizadas. Tá? Então, percebe? Tudo isso vai afastando a confiança dos investidores estrangeiros. Tá? Só que o ponto negativo, eu acho que ele é ainda mais perigoso. Ele é ainda pior. Por quê? O Biden ele já se mostrou mais favorável a essas grandes organizações. Prometeu voltar para o Acordo de Paris, que é o acordo de redução das emissões de gás carbônico para a atmosfera. Tá? Ele prometeu voltar para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que o Trump saiu em apoio a Israel. Ele prometeu voltar para o OMS, que o Trump saiu porque supostamente o OMS apoiava a China durante a pandemia, sei lá de onde ele tirou isso também, tá? Mas apoiava a China durante a pandemia e vai voltar. O Biden já falou que ele vai colocar um plano de reunir os países mais importantes, não falou da presença brasileira, o que eu considero um erro, tá? De fazer um manejamento da Amazônia, de preservação da Amazônia. Ou seja, vai fazer uma espécie de reunião entre as lideranças mundiais para discutir o que vai ser feito na Amazônia. Cara, o mínimo que poderia fazer era chamar o Brasil, né? Já que a Amazônia está no Brasil, beleza? Complicado. E falou que vai fazer um plano de 20 bilhões de dólares para ajudar na preservação da Amazônia e que se o... Exato, né? E que se o Brasil não aceitar esse repasse de verbas, o Brasil vai sofrer sanções econômicas. Então, assim, o Brasil hoje está muito isolado geopoliticamente falando. Os Estados Unidos é o nosso grande parceiro. E eu diria que não é nem os Estados Unidos, porque a gente não estabeleceu relação entre estados, não o Estado brasileiro e o Estado americano. É o Bolsonaro e o Trump. Então, se o Trump sai entre o Biden, a gente vai ter que refazer toda a nossa geopolítica. Vocês acham mesmo, galera, que o Bolsonaro vai se aproximar de um presidente que aplaude a ONU, que aplaude o Acordo de Paris? O Ernesto Araújo, nosso ministro das Relações Exteriores, falou, aliás, que a ONU é uma organização globalista que acaba com o nacionalismo. Na ONU falou isso, tá? Você acha mesmo que a gente vai se comprometer com um tipo de presidente que é a favor dessas organizações? Ou o Brasil mudar radicalmente de postura, ou os nossos grandes aliados vão ser Hungria, Polônia. São os países hoje que apoiam o Brasil. Aqui na América Latina, a Argentina não fala mais com a gente. A Bolívia, o Bolsonaro apoiou quem perdeu também. O Luiz Arce não fala mais com a gente. O Lacalle-Pou, galera, que é o presidente do Uruguai, ele é mais liberal, mas não é um liberal conservador, que nem o Bolsonaro. Então, assim, pode ser perigoso, tá? Pode ser perigoso o Brasil começar a sofrer mais sanções econômicas, tá bom? Então, se a eleição do Biden compromete a eleição do Bolsonaro em 2022, eu acho que a gente despreza um pouco essas questões geopolíticas, né? Que nem eu falei, depende muito da economia brasileira. Se a economia brasileira estiver indo bem, coisa que eu acho difícil, tá? Mas se a economia brasileira estiver indo bem, eu acho que pode sim. E também está muito cedo, né? Exatamente. Se a economia brasileira estiver indo mal, não. Porque se a economia brasileira estiver indo mal, todas essas declarações idiotas que ele dá, isso vai começar a repercutir bastante. Tá bom?
Vocês têm mais alguma dúvida, galera, sobre esse processo aí? Lógico que também eu tô especulando aqui muita coisa, né? Vendo nos principais acontecimentos aqui. Mas, assim, efetivamente o que vai acontecer, a gente vai ter que esperar para ver. Sobre geopoliticamente, as coisas tendem a se acalmar? Tem até uma chartzinha que eu compartilhei no meu Instagram, que eu achei sensacional, galera, que mostra assim, governo republicano, aí tem eles com aviãozinho jogando bomba. Aí governo democrata, tem eles com aviãozinho jogando bomba, só que com a bandeira Black Lives Matter, apoiando o movimento LGBTQ+, falando yes, she can, apoiando o movimento feminista. Mas assim, geopoliticamente falando, galera, o Obama, a gente não pode esquecer, quem invadiu a Líbia e causou uma guerra civil foi o Obama. Quem primeiro interferiu na Síria foi o Obama, que é democrata. O Obama que prometeu fechar Guantánamo, retirar as tropas do Iraque, retirar as tropas do Afeganistão, não fez. Ganhou o Nobel da Paz pela promessa que fez, não tomou as atitudes, e mesmo assim ganhou o Nobel da Paz. Então, assim, vai falar, nossa, como tem uma grande diferença entre os democratas e os republicanos, externamente. Cara, difícil, tá? Tanto que, por exemplo, nas eleições de 2016, a Rússia interferiu nas eleições pró-Trump. Pró-Trump. A Rússia preferia que fosse o Trump do que a Hillary Clinton. A Hillary Clinton, pelo seu discurso, parecia mais radical nas questões geopolíticas do que o Trump, tá? Não pode esquecer isso, a Rússia apoiou o Trump. Deixa eu ver aqui, Professor, se as eleições recorrerem à justiça, como que fica? Então, David, se ele realmente tiver provas que teve fraude nas eleições, ele pode vir a ganhar. É que eu desconfio que não haja prova e seja tipo um Chorão e Bolsonaro, né? Por quê? Porque a Suprema Corte Americana hoje, ela é dominada por republicanos, ela é dominada por conservadores, juízes conservadores. E aí fica revogado todo o processo eleitoral, né? E possivelmente vai ter que fazer uma nova eleição para definir quem vai ser o presidente novamente, tá? Deixa eu aqui, calma aí. Não, exatamente. Deixa eu ver. CPF, digital, beta. Concordo, né, André? Tipo, botar tudo aí, tá? Beleza? Tudo bem? Vamos então, pessoal, continuar aqui nossa África, nosso continente africano. Lembrando, galera, que a gente falava sobre o setor primário da África, né? Eu finalizei, galera, só confirma comigo aí, tá? Eu finalizei falando sobre o setor primário, sobre a exploração mineral. Tanto a exploração mineral fóssil, como a exploração mineral não fóssil. A exploração mineral fóssil, destaquei os países que têm petróleo e que fazem parte da OPEP, Líbia, Argélia, Nigéria e Angola. E da exploração mineral, eu destaquei com vocês a África do Sul, o país mais rico do ponto de vista mineral metálico na África, principalmente com as suas reservas de ouro, tá? Lembrando, galera, que a parceria que existe entre África e China, a África do Sul, por exemplo, foi convidada para fazer parte dos BRICS pela China, justamente porque a China tem grande interesse nos minerais que existem na África. Tá? A China é um país que, por incrível que pareça, carece de matéria-prima. Não porque eles mesmos carecem, eles têm pouco, eles têm muito, né? A China tem tudo também. Tem bastante ouro, terras raras, petróleo, tal. Mas eles ainda precisam de muito mais, já que é a maior produção industrial do mundo, tá bom? E falei também da Libéria, Serra Leoa, região da África Ocidental, onde nós temos a exploração de diamante, principalmente chamados diamantes de sangue, no qual os ditadores que estão ali no poder praticamente semi-escravizam ou escravizam parte da população para ficar explorando diamante para eles e utilizar aquilo em benefício próprio, para comprar armas e manter, aliás, aquele sistema ditatorial. Até dei exemplo para vocês, lembra da Naomi Campbell, que foi uma modelo, acho que ela não é mais, né? Acho que faz tempo que eu não vejo nada no mundo da moda, assim, nunca fui muito alterado, né? Mas eu lembro que, tipo, ela tinha uma rivalidade saudável com a Gisele Bündchen, para saber quem que era a modelo mais famosa, pá, né? Enfim, a Naomi Campbell, ela recebeu, galera, um diamante de sangue e ela se negou a devolver, falou, não era, tal, enfim, deu uma briga naquela época, tá? Mas é mais ou menos esse processo. Beleza? Falando, galera, do setor primário agora, da questão
da agropecuária, a gente tem que pensar que a agropecuária, ela pega uma grande porcentagem do PIB e da terra. Ou seja, uma grande porcentagem, galera, do dinheiro que é gerado pelo setor primário na África, e uma grande parcela dos trabalhadores trabalham no setor primário. Entendi. O Ricardo falou, então, que o setor primário na África ele é extremamente produtivo, já que grande parte do PIB é gerado por ele e grande parte das pessoas trabalham lá. Pelo contrário. Essa grande parcela do PIB, ela reflete que os outros setores são extremamente frágeis, ou seja, o primário ele só tem tanto destaque porque o secundário e o terciário são pior ainda, tá? E grande parcela da PEA significa uma agricultura pouco mecanizada. Tudo bem? Beleza? Tira um print aí, galera, que eu quero fazer uma tabelinha com vocês dos 3 tipos de agricultura mais importantes que existem, não só na África, mas que existem no mundo aí também. Tá? Professor, pode falar. Você pode repetir o que a PEA significa? PEA, deixa eu colocar a definiçãozinha aqui, ó. População economicamente ativa. Ou seja, gente, é aquela galera que está voltada ao mercado de trabalho. O que eu estou falando para vocês é que grande parte das pessoas que estão no mercado de trabalho trabalham com coisas relacionadas à agropecuária. E isso significa que a agricultura é pouco mecanizada. Posso apagar? Posso? Vou apagar, hein? Ninguém me xingou, eu vou apagar. Ninguém me xingou ainda, beleza? Professor, eu não xinguei porque eu tô dormindo já. Acorda aí, hein, galera. Na África, a gente consegue fazer uma distinção entre 3 tipos de agricultura. A agricultura que a gente vai chamar de patronal, a agricultura de subsistência, que nesse caso aqui, galera, também é uma agricultura familiar, tá? E agricultura comercial. Agricultura comercial. Que é uma agricultura patronal? Uma agricultura patronal é aquela que erroneamente, por isso até vou colocar aqui, ó, um asterisco, a gente chama de agricultura de plantation. Acredito, galera, que com o Júlio vocês já chegaram a ver a agricultura, né? A agricultura do Brasil. Essa parte é dele. E que ele deve ter diferenciado com vocês. Por exemplo, hoje no Brasil, galera, a gente fala de plantation lá no período colonial. Então, monocultura, voltada para exportação, melhores terras, alta produtividade, tudo que a gente sabe. Por que a gente não pode mais falar em plantation hoje? Hoje, não é legal falar plantation. Embora, erroneamente, ainda apareça em alguns vestibulares, tá? Por isso que eu até deixo ali para vocês. É errado, mas alguns vestibulares ainda trazem esse termo. Por quê? Perfeito, David, perfeito, né? Porque não se usa mais mão de obra escrava. Então, a minha recomendação para vocês é: vai fazer o vestibular, que é parte objetiva, um teste, o cara colocou ali, plantation. Você não vai falar assim, ó, mas querido examinador, você cometeu um anacronismo, porque plantation não existe mais, já que é mão de obra escrava. Você admite que o cara, enfim, né? Enfim, colocou daquele jeito, tá?
Se for numa prova escrita, agricultura patronal. Beleza? É a mesma coisa. A única diferença é que plantation usa mão de obra escrava, embora alguns vestibulares ignorem isso, e a agricultura patronal não use. Os melhores vestibulares, galera, já não usam mais plantation, tá? Então você pega, tipo, FUVEST, Unicamp, Unesp, dificilmente eles vão trazer plantation. A FUVEST já traz patronal, tá? Já traz patronal. Mas existem alguns vestibulares aí que a qualidade às vezes é um pouco inferior, e aí eles colocam plantation ainda, tá bom? Quais são as características aqui? Latifúndio, ou seja, grandes propriedades. Em geral, monocultura. Em geral, voltado para a exportação. Em geral, pega as melhores terras. A gente vai ter a parte da gestão diferente do trabalho. Já vou explicar para vocês o que é isso aqui. Essa parte da gestão diferente do trabalho. E, em geral, uma maior mecanização. Uma maior mecanização. Os grandes destaques da agricultura patronal africana é a produção de café, cacau e amendoim. Café, cacau e amendoim. São os grandes destaques ali da exportação agrícola africana, tá? Grande propriedade, geralmente aqueles campos, cara, gigantescos, em que você tem uma única produção de determinado produto. Essa produção é voltada para o mercado externo, não para a importação, ocupa as melhores terras. O que é a gestão diferente do trabalho? Gestão é você ser dono de alguma coisa. Quando eu falo que a gestão é separada do trabalho, eu estou falando para vocês que quem cuida, quem é dono da fazenda, não é o cara que planta na fazenda. O cara ali, galera, é um latifundiário, ele muitas vezes mora na cidade, inclusive, tá? Nem mora na fazenda, e ele paga um gerente, ele paga, sei lá, galera, trabalhadores ali para ficar trabalhando, e dane-se, o cara não trabalha na lavoura, tá? Essa é a ideia. E é muito mais mecanizado. Quando a gente fala da agricultura de subsistência, em geral, monocultura, perdão, tá? Sou bem imbecil. Minifúndio, policultura, voltado ao abastecimento do mercado interno, também do mercado interno. Pega aí as piores terras, a gestão igual o trabalho, ou seja, o cara que trabalha na fazenda é o cara que é dono da fazenda e muitas vezes coloca a família dele também para trabalhar, claro. E, em geral, muito menos mecanizado. Aqui a gente vai ter um trabalhador assalariado. Aqui não, galera. Aqui o trabalhador geralmente é o cara que trabalha para a família e, às vezes, no período de maior colheita e tal, eles contratam algum tipo de trabalhador temporário. Beleza? O que vem acontecendo não só na África, mas como no mundo? A África é um continente que depende muito das exportações agrícolas para manter a sua balança comercial, mesmo que só um pouquinho, positivo. Então, as políticas econômicas, as políticas sociais, agrícolas, elas são feitas para privilegiar esse cara ou esse cara? Com certeza é feita para privilegiar esse cara aqui, ó. Porque se isso acontece no Brasil também, tá? Em menor escala, mas acontece. Se a gente privilegia a agricultura patronal, esse cara vai exportar e vai trazer dinheiro para a África, que é o que eu preciso. Mantendo a balança comercial favorável.
Ou seja, a gente pode falar, galera, de um imenso privilégio a essa agricultura patronal. A agricultura de subsistência cada vez mais sendo relegada, galera, tá? Ficando aí ao relento. Isso vai fazer com que a gente tenha cada vez... E pensando, ó, se vocês perceberem, essa policultura, aqui essa monocultura, geralmente é voltada para exportação. A policultura é responsável por abastecer o mercado interno africano. É quem realmente produz o feijão, o arroz, a batata, a mandioca, a cenoura, papapá. Eu estou falando para vocês que cada vez mais esse aqui aumenta e esse aqui diminui. Ou seja, a gente vai ter menos oferta de alimentos, tornando os alimentos mais caros. Além disso, a gente pode falar, inclusive, de uma tendência de êxodo rural. Por quê, professor? Porque se a gente está privilegiando esses caras, os alimentos vão para fora e a agricultura fica mais mecanizada. Portanto, gera desemprego no campo e menos alimentos para o mercado interno. Encarece o preço, não há acesso financeiro a esses alimentos e as pessoas tendem a ir para a cidade sem nenhum tipo de qualificação profissional ou requalificação profissional e acabam gerando desemprego na cidade, problemas sociais, moradia, trânsito, enfim, né? Tudo que a gente sabe aí que acontece. Beleza? E essa agricultura comercial, galera, é o que a gente vai chamar de o cinturão verde. Obviamente, galera, vocês se lembram, obviamente, né? Como não? De uma das primeiras aulas que a gente teve no ano, de geografia, não de atualidades, que eu analisei com vocês, Estados Unidos. Só faz um tempinho já, hein? Tempão, né? Tempão. Eu falei para vocês que existia nos Estados Unidos, principalmente no Nordeste, o chamado Green Belt. Vocês lembram do Green Belt? O cinturão verde. O que é isso, professor? Esse cinturão verde? São espaços que abastecem grandes metrópoles. Como assim, professor? Vamos pegar, por exemplo, ó, deixa eu ver como é que tem dúvida aqui. Tá. Ó, por exemplo, ó, eu vou pegar o caso de São Paulo, né, que é mais conhecido pra gente. Nós aqui, moradores de São Paulo, todos aqui sejam moradores de São Paulo, né, ou de um município próximo, tá? São Bernardo, Santo André, São Caetano e tal. A gente consome bastante tomate, alface. Professor, eu só como pastel. Tá, beleza, mas teoricamente a gente consome bastante alface, tomate, enfim, produtos aí considerados perecíveis. Imaginem vocês se a produção de alimentos que abastece São Paulo viesse do Amapá, Roraima, Acre. Até chegar em São Paulo, estragou já. Estragou. Então, o que acontece? Próximo da grande metrópole paulistana, existem municípios que vão produzir produtos perecíveis, que a gente chama, galera, de produtos do hortifruti, granjeiro, produtos perecíveis, para abastecer as principais metrópoles. Aqui em São Paulo, por exemplo, Porto Feliz, Ibiúna, Mogi das Cruzes, são todos espaços em que existem locais, práticas agrícolas, que vendem alimentos para abastecimento das grandes metrópoles, para abastecimento de São Paulo, tá? Eu, inclusive, galera, acho que eu até contei essa história para vocês já. Eu fui lá durante a época da faculdade, estava fazendo uma matéria chamada Geografia Agrária 2.
Para vocês terem uma noção, a minha professora, até hoje ela leciona lá, tá? Vocês que vão prestar geografia, tenho toda certeza, vão conhecer ela lá. Chama Valéria, tá? Ela é uma referência, assim, brasileira na produção de textos, né? Relacionados à questão fundiária e tal. E ela é uma militante da MST, tá? Uma militante da MST. E ela dando aula lá pra gente, tal, ela fez a gente fazer um trabalho de campo, uma pesquisa de campo, para fazer como se fosse uma entrevista, né, com os fazendeiros que moravam na região próxima de Valinhos, Jundiaí, que é uma região que tem bastante uva, que é a região que faz parte também do Cinturão Verde de São Paulo, tá? Grande parte daquelas uvas vem para abastecer São Paulo também, tá? E aí a gente foi lá, né? Eu tinha, sei lá, uns 18, 19 anos, 19, 20, sei lá, por aí, tá? Uns 18, uns 20 anos. E aí, galera, nunca fui muito forte para bebida, tá? Nunca. E aí eu comecei a fazer as entrevistas nessas fazendas de uva. E aí chegava lá, uma das perguntas era essa, tá? Não é essa que eu vou falar, mas logo menos. Quanto tempo você está aqui? Qual que é o tamanho da sua propriedade? Quantos funcionários você tem? A sua terra é grilada? Juro, era uma das perguntas. Sabe o que é grilagem, galera? Grilagem é quando você falsifica documentos para roubar uma porção de terras, tá? Ninguém respondeu que a terra era grilada, claro, né? Porque isso é um crime, você ter a terra grilada. Vai que eles achavam que eu era sei lá, da polícia, etc. E aí, no final da entrevista, é meio que assim, moda, né, para eles, tal, que eles oferecem um pouco do vinho que eles produzem na fazenda ali, tá? Eu tomei, e era um copo de vinho assim, galera, generoso, tá? Eu não gosto muito de vinho assim, tal, mas era um copo de vinho generoso, e aí ele colocava lá um porçãozona assim. E aí eu fui tomando, a gente visitou acho que umas 6, 7 fazendas, né? E fui tomando. Aí terminei o trabalho de campo, eu tava meio alterado, assim, bastante alterado, tá? Tava meio bêbado fazendo trabalho de campo. Mas enfim, foi pelo bem da geografia, tá? E não sei se alguém já teve, né? Ressaca de vinho, galera, é dura, hein? A boca fica seca, dá dor de cabeça, negócio zoado, tá? Mas enfim, foi pelo bem da geografia. Beleza? Dúvidas, galera, nisso aqui? Pode falar, David. Professor, como que funciona a exportação de países, por exemplo, que passaram por reforma agrária e que não concentram latifúndios? Sei lá, acho que a França, né? Não sei, que ela tem um destaque, né, na agricultura na Europa, mas, tipo, se eu não me engano, não tem concentração de latifúndios, né? Como que, tipo, funciona a exportações, sabe? Na verdade, David, assim, ó, quando você você prioriza, né, uma reforma agrária, uma distribuição de terras mais justas, por exemplo, na Europa, a gente pode falar que pelo próprio histórico de formação deles, que foi muito diferente dos países subdesenvolvidos. Você pega o Brasil, por exemplo, o Brasil, ele já começou com as sesmarias distribuindo enormes propriedades voltadas para exportação. Ou seja, o Brasil já começou mal, já começou concentrando terras. Na França não foi dessa maneira. Mas mesmo nos países europeus, há uma tendência de concentração de terras. É uma coisa meio que natural do capitalismo, tá, David? Concentração financeira, concentração de terras e tal. É que nos países europeus, países desenvolvidos, as cooperativas elas são mais fortes. O Estado ele não financia tanto que nem nos países subdesenvolvidos, porque em países desenvolvidos não tem tanta essa dependência da exportação de alimentos para manter a balança comercial favorável, tá? Então as políticas econômicas elas favorecem menos o grande produtor e as cooperativas são mais fortes. Só que o que é uma cooperativa? Cooperativa é a ajuda mútua entre os pequenos produtores. Então, por exemplo, imagine que a gente está aqui, David, ó. Eu, você, o André e a Gi, por exemplo, tá? Então, eu sou um produtor de... Não é bem um cartel, tá? Não é bem um cartel, tá? Eu, você, a Gi e o André, por exemplo, nós somos aqui produtores e eu produzo beterraba, você produz cenoura. Eu vou falar produtos diferentes, eu vou esquecer de todo mundo, tá? Então, eu vou falar A, B, C e D, senão eu vou esquecer de tudo que todo mundo produz. Eu produzo o produto A, beleza. A gente forma uma cooperativa, nós todos, cada um com a sua própria produção. Aí chega ali, 2021, tem uma praga na minha produção. Produto A, zoado. Deu praga, ou então o produto perdeu o valor no mercado internacional. Você, André e Gi vão me ajudar para eu não ir à falência. E aí eu consigo resistir mesmo no ano ruim. No próximo ano, é o seu produto, David, que está mal no mercado internacional. Aí eu, André e Gi, a gente te ajuda.
Então, essa forma de ajuda mútua a gente chama de cooperativas agrícolas, tá? Isso funciona, por exemplo, não só para ajuda quando está em situação de crise, mas, por exemplo, pensar aí, precisamos comprar um maquinário. Eu sozinho não tenho condição de comprar um maquinário, porque é muito caro. Mas se a gente se juntar, nós 4, e a gente revezar o mesmo maquinário, a gente consegue resistir e consegue competir com o grande produtor. A gente vai comprar sementes. Ao invés de cada um comprar semente, a gente compra os 4 em atacado, e isso vai baratear o custo para todo mundo. Então, percebe? É uma ajuda mútua entre agricultores. Aqui no Brasil, as cooperativas elas são muito mal organizadas, muito mal organizadas. Existem algumas cooperativas, mas, em geral, tem denúncias de pessoas que só querem os benefícios, não querem os malefícios, teoricamente, né? Então, por exemplo, na hora de receber os benefícios, a galera, pô, cooperativa, me ajuda aí. Na hora de falar, tem que ajudar o outro cara porque tá tudo mal. Putz, esse ano não dá, esse ano não tenho dinheiro. E não percebe que isso é um enfraquecimento da própria cooperativa, tá? No caso dessas exportações, David, que você perguntou, para você exportar, não necessariamente precisa ser um latifúndio, entendeu? É que geralmente em países pobres, os latifúndios eles são exportadores. Na verdade, porque eles são exportadores, eles acabam se tornando latifúndios, porque eles recebem mais atenção do governo federal, as políticas econômicas são mais voltadas para eles. Já em países desenvolvidos, não é assim. Você pode exportar mesmo sem ser um latifúndio. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Posso apagar? Ixi, cara, se bem que tá acabando aqui a nossa aula, né? Vamos deixar, então, a parte geopolítica da África, que, mais ou menos, rapidinho aí, a gente termina na terça-feira, e aí eu já falo para vocês tanto do Ártico quanto da Antártica, que é bem rapidão também, tá? É difícil, assim... Geralmente, cara, quando aparece, é sempre a mesma coisa, tá? Então, eu vou dar uma explicação baseada no que cai realmente, tá? Tanto do Ártico quanto da Antártica. E depois já começa com os acordos climáticos, que aí sim é um assunto super importante. E eu tenho que também, galera, pegar os 2 assuntos que o Júlio não falou com vocês, né? Que era a respeito do buraco da camada de ozônio, aquecimento global, as ilhas de calor, inversão térmica, que eu prometi para ele que eu pegaria. Mas fica tranquilo que está tudo dentro do planejamento, vai dar tempo sossegado. Certo? Cara, bom final de semana para vocês. Aproveitem, curtam, mas não muito. Estamos em pandemia ainda, né? Já sabe, beleza? E até. Falou, gente. Bom final de semana para vocês. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Bom final de Falou, semana. David. Falou, André. Até mais. Falou, Felipe. Até mais.